Boas-vindas à segunda unidade do quarto módulo, no qual queremos refletir os caminhos para desenvolver o protagonismo juvenil. Desejo iniciar com um poema da poetisa vilavoense Cora Coralina, em que ela diz: não sei se a vida é curta ou longa para nós, mas sei que nada do que vivemos tem sentido se não tocarmos o coração das pessoas. Muitas vezes basta ser colo que acolhe, braço que envolve, palavra que conforta, silêncio que respeita, alegria que contagia, lágrima que corre, olhar que acaricia, desejo que sacia, amor que promove. E isso não é coisa de outro mundo, é o que dá sentido à vida, é o que faz com que ela não seja nem curta nem longa demais, mas que seja intensa, verdadeira, pura enquanto durar. Feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. E gostaria de iniciar então retomando o verbo do nosso objetivo, que é o refletir. O refletir é o diálogo que se dobra sobre a percepção que temos a respeito de nós mesmos e que nos faz auto-observar. A reflexão, o pensar, o sentir e o agir. Neste caso específico, proposto como um ato sobre nossas práticas pedagógicas. Esse ato de refletir, ele se torna um diálogo interior, que feito em tempo passado, ele se incorpora em nós e que através do diálogo ele se atualiza junto com outros e outras. E nisso torna-se então muito mais importante o ato da reflexão, porque é o que nos diferencia dos animais, é o que nos torna humanos. E essa reflexão, ela precisa ser uma reflexão crítica sobre a relação que se estabelece entre nossa teoria e nossa prática. Uma reflexão necessária para que nossa teoria, como disse o Paulo Freire, não seja só blá blá blá, e para que nossa prática não seja apenas ativismo. Nesse sentido, nós queremos pensar então caminhos. Os caminhos têm relação direta à questão metodológica. E aí a proposição de refletir então as metodologias que desenvolvem o protagonismo juvenil, ela nos coloca necessariamente em uma situação em que é preciso então repensar o papel do educador e também o papel do estudante. Neste sentido, as metodologias ativas que estão hoje postas e que podem ser um modismo, uma forma de apresentar inovação, elas também propõem, então, a possibilidade de um deslocamento da perspectiva do docente para o estudante.
né? E esse deslocamento, ela, para dentro desse processo ensino-aprendizado, reconhece então uma relação que se estabelece a partir desses sujeitos históricos que têm sua história de vida, suas experiências, seus saberes, e uma relação que se estabelece então pela palavra, pela ação e pela reflexão. É muito importante que nós, ao pensarmos, então, em esses caminhos, nós possamos, então, refletir ao mesmo tempo como entendemos o papel do educador, da educadora. Como é o nosso olhar voltado para o aluno, para o estudante. Como e quais são as didáticas que implementamos na sala de aula, no processo do aprendizado. Nós percebemos que essas metodologias ativas, elas vão colocar no centro, então, das ações educativas, os estudantes, as estudantes, né? E a construção do conhecimento como uma forma colaborativa. É muito interessante que o poema de Coralina, ela no final vai dizer: feliz quem transfere o que sabe. Mas sabemos que o ato de ensinar não é apenas a transferência de um conhecimento, que seria a forma tradicional de pensar essa relação ensino-aprendizado, mas é criar as condições para que o conhecimento ele seja produzido e construído, né? E como é que isso de fato acontece, então, nos espaços onde nós atuamos, né? Como é que criamos essas possibilidades? Quais são as mediações que usamos para criar essas condições de produzir o conhecimento? Ou nós partimos do princípio que nós levamos o conhecimento e o outro é um receptor desse conhecimento. Um outro aspecto para dentro de refletir sobre os caminhos é como é que se cria esse conhecimento. Então, a criação de um conhecimento, ele está associado também à formação do significado. E é um ato humano nosso buscar o sentido em tudo o que nós aprendemos, em tudo o que nós vivemos. E sabemos também que aquilo que não faz sentido, com muita dificuldade, iremos aprender. Então, esse é um outro aspecto para pensar sobre nossos caminhos. E eu gosto muito da proposição do professor Celso Vasconcelos, quando ele quer nos ajudar a pensar nossas práticas pedagógicas e as dificuldades sobre o aprendizado, sobre motivações que enfrentamos na sala de aula. Ele diz que há uma armadilha, né, que muitas vezes ela se desdobra em alguns fatores que justificam esse processo de não aprendizado. E entre eles, ele menciona o desmonte social, especificamente pela ausência das famílias, né, do apoio das famílias nesse processo de acompanhamento dos alunos.
Também coloca o currículo disciplinar instrucionista e a avaliação classificatória e excludente, que são os modelos tradicionais do ensino-aprendizado, as condições precárias do trabalho que enfrentam os educadores, a formação frágil e as justificativas ideológicas para o fracasso dos alunos. Ele diz que dificilmente os professores reconhecem como um fator neste processo, em primeiro momento, a questão da formação do próprio educador. Ele diz que muitas vezes as justificativas elas optam pelo desmonte social ou pelas condições precárias do trabalho. E são questões para pensar os desafios e as dificuldades que muitas vezes se enfrentam dentro das escolas, das salas de aula, em essa relação educador-aluno, educando, e que também exige, então, do professor um olhar novo. Sabemos do desconforto que provoca, da frustração que também provoca nos educadores, esses processos de não aprendizado. E talvez, nesse sentido, o professor Vasconcelos, ele trazia algumas das questões que ele levanta como um leque de mediações que não dizem apenas a respeito das dimensões básicas dessas atividades docentes, mas também sobre a gestão escolar, né? E eu vou mencionar só algumas das que me chamaram a atenção para nós poder pensarmos juntos sobre esses caminhos. Então, ele coloca, em primeiro lugar, a adequação das expectativas. E aí, ele fala assim, ser professor de alunos concretos que tem, e não de conteúdo, de determinados conteúdos. Partir de onde o aluno está e não de onde o aluno deveria estar, né? Também ele vai reconhecer que os educadores, a partir desses aspectos, ele vai ter, então, uma capacidade maior de mobilizar para motivação. Ele, em esse sentido, na adequação das expectativas, também traz a adequação do nível de dificuldade, então, das atividades e tratar os alunos pelo nome, né? Dessa construção da subjetividade do aluno. Abordar os conteúdos de forma diferente, dialogar sobre as dificuldades encontradas, promove o ato investigativo. Ele traz também como elemento fundamental o conhecimento mais aprofundado da realidade dos alunos por meio do diálogo e da convivência com eles nos espaços fora de aula também. Tem outros aspectos que ele tem sobre o desenvolvimento, por exemplo, da responsabilidade coletiva pela aprendizagem e das disciplinas na sala. Ele trazia como um elemento interessante e que temos dentro das formas da educação popular, que são os contratos para algumas atividades, os contratos de convivência, mas ele chamava de contratos didáticos, né? Regras de trabalho ou contrato didático.
e ele chama atenção para então esse aspecto do desenvolvimento do projeto de vida e também para a recuperação do papel da função social que a escola tem, né? E com isso eu acho que nós precisamos então retomar os princípios propostos para pensar os nossos caminhos, para refletir sobre nossos caminhos, que são princípios das metodologias ativas, mas que estão presentes em outras metodologias que não são chamadas por esse nome, mas que encontramos dessa forma a inclusão de processos pedagógicos e metodológicos anteriores que tornam-se presentes agora. Então, temos dois elementos que já foram falados. Um é o aluno, então, como centro do ensino e do aprendizado, e o papel do educador como mediador, como facilitador, como ativador, como mobilizador. Depois temos o aspecto da autonomia, da reflexão, da problematização da realidade e da inovação. Neste sentido, a conjuntura também cultural e social que nós vivemos nos desafia a pensar novos caminhos, novas metodologias. Algumas autoras elas trazem, então, que essas novas metodologias elas foquem no protagonismo dos estudantes, que elas favoreçam a motivação e promovam a autonomia destes alunos. Desejamos um bom estudo e desejamos também que cada um de vocês possa, então, refletir sobre as práticas pedagógicas. Nós precisamos promover atitudes nossas, como educadores, que favoreçam, então, a motivação dos alunos, mas também que criem essas possibilidades de conhecimento. E dentre elas tem a escuta dos estudantes, tem a valorização das opiniões, tem o exercício da empatia, tem a resposta aos questionamentos que são levantados pelos alunos e também poder encorajá-los para a partilha de seus próprios conhecimentos que eles trazem da vida.